Você já ouviu falar em creepypastas? Caso a resposta tenha sido não, creepypastas nada mais são do que histórias de terror, contos de terror, lendas urbanas que se popularizam em fóruns da internet, como por exemplo o Reddit ou o 4chan. A grande maioria dessas creepypastas são escritas ou em primeira pessoa ou em relatos documentais para causar maior verossimilhança na história, né? Um grande exemplo de uma creepypasta bem popular é a creepypasta do Slenderman, né? Que acabou transcendendo esses fóruns e acabou virando game, acabou virando filme, acabou virando até fantasia de Halloween, né? Eu lembro que, não sei se foi na última temporada que o Wembanyama, o jogador da NBA, né, do Spurs, foi vestido de Slenderman antes de alguma partida no Halloween. Acho que foi ano passado. Eu lembro quando era criança, eu e meus amigos aqui no condomínio, a gente jogava Slenderman, a gente se cagava de medo, né? É uma creepypasta assim que se popularizou bastante. E no meio disso tudo surgiram os Backrooms, né? Uma creepypasta bem assustadora, descrita como uma dimensão alternativa que consiste em um labirinto de escritórios completamente vazios que se estendem infinitamente. A creepypasta dos Backrooms está prestes a seguir os mesmos caminhos do Slenderman e ganhar uma adaptação para os cinemas desenvolvida pela A24. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre a origem dessa creepypasta, a origem desse grande conto de terror e falar se ele de fato merece uma versão para celonas. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Sartori e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sartori Critica, sua página de filmes e séries aqui no YouTube. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, que a gente vai estar falando sobre uma creepypasta aí, um conto, né, uma lenda urbana do 4chan, né, que acaba se popularizando, mas também tá dentro do tema, porque é um filme que tá virando, é um conto que tá virando filme, e também é um dos filmes de terror mais esperados do ano, mais aguardados do ano. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso aí, mas antes já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. E também quero pedir aí pra você comentar qual é a sua creepypasta favorita, né? Não sei se você tem alguma, se você já chegou a ler alguns fóruns assim, né, de Reddit, 4chan, algumas histórias assustadoras, né? Ou se você já alguma lenda urbana do Gugu, né? Acho que era do Gugu, acabou te traumatizando pela vida toda, deixa aí nos comentários. E sem mais nem menos, bora pro vídeo. Pois é, essa história dos Backrooms se inicia lá em 12 de maio de 2019, quando um usuário de um fórum lá do 4chan publica uma foto de uma sala completamente vazia, em ângulo holandês, com uma iluminação amarelada meio baixa, assim, incentivando outros usuários a publicarem imagens que parecem estranhas, que tem alguma coisa de errado ali naquelas imagens. Um dia depois, no dia 13 de maio de 2019, um usuário respondeu essa imagem criando toda uma realidade alternativa baseada nessa foto aí que é bem esquisita mesmo. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Me assusta um pouco. O comentário do cidadão foi simplesmente: se você não tomar cuidado e fizer um no-clip fora da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nos Backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o ruído de fundo infinito das luzes fluorescentes no zumbido máximo e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza ele te ouviu. Pois é, nesse comentário ele comenta sobre um no-clip, que no-clip é basicamente um bug de jogo, ou um hack, que faz você passar a área delimitada do jogo e faz você entrar em ambientes que não era pra você entrar dentro do jogo e faz você voar o mapa, enfim, é um bug ou um hack do jogo, dependendo do jogo. Só por essa descrição já dá pra você criar muita coisa na sua cabeça, na moral, pega essa imagem e começa a absorver tudo que o cara comentou. É bem inquietante, realmente, fato, tá ligado? Durante mais ou menos uns 5 anos, né, a imagem original do Backrooms careceu de informações, e o que fez todo mundo suspeitar de que era nada mais nada menos do que uma imagem renderizada em 3D pelo usuário que publicou a foto pela primeira vez. Entretanto, essa teoria caiu por terra lá em 2024, quando um grupo de malucos e desocupados, eu acho, no Discord, criaram uma força-tarefa para descobrir a origem da foto. Pois é, inacreditável, esses detetives cibernéticos que chamam. A fotografia foi tirada em Oshkosh, uma cidade do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu não sei se pronunciei da maneira correta, me desculpa caso não. Eu sei que tem muitas pessoas dessa cidade assistindo o vídeo, então me desculpa. Em um prédio comercial lá na rua Oregon. A foto foi supostamente tirada entre os anos de 2002 e 2003, quando passava por algumas mudanças internas após o edifício ser comprado pelo empresário Bob Mazza, que é um grande entusiasta de automobilismo. Esse empresário, né, por ele ser muito fã de automobilismo, ele comprou o edifício para transformar aquilo em uma área de corridas chamada Revolution Raceway. Isso fez com que o edifício deixasse de ser uma loja de imóveis, né, chamada Runner's Home Furnishings. É isso, eu tive que ler, desculpa. Essa informação é importante porque ela vai conversar bastante com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o filme de Backrooms que vai lançar essa semana, tá bom?
calma aí. Mas você me fala, beleza, mas como que uma foto se transformou em algo tão assustador assim e se popularizou tanto na internet? Para isso a gente tem que entender um pouco como o cérebro humano funciona ao visualizar espaços similares à fotografia do Backrooms. Os chamados espaços liminares são espaços desenvolvidos para passagens e não para permanências. Estão entre espaços liminares, corredores de hospitais, aeroportos e shoppings vazios, estacionamentos subterrâneos, enfim, são exemplos de lugares que são feitos para você não ficar ali por muito tempo, para você simplesmente passar e ir para de ponto A a ponto B, sem ficar tanto tempo no lugar. Local. Quando você permanece tempo demais em algum desses lugares, o seu cérebro vai entender que tem alguma coisa estranha acontecendo e vai causar um sintoma de pânico dentro de você. E esse aqui é o tipo de horror causado pelos Backrooms. O nosso cérebro ele precisa de mudanças espaciais para se entender. Precisa de porta, janela, luz solar entrando, lugares que façam você entender aonde você tá e para onde você deve ir. E é por isso que quando a gente vê algumas imagens de, por exemplo, shoppings vazios, isolados, ou um playground vazio, causa uma sensação de estranheza, como se, pô, tem alguma coisa faltando aqui. Porque não são locais projetados para estarem vazios, são lugares projetados para estarem em multidões, com multidões, entendeu? Então isso causa uma estranheza no seu cérebro. E essa estranheza não é causada pelo fato de que a imagem é assombrada. Dentro dos Backrooms, eles até criaram alguns níveis superiores, algumas criaturas que supostamente vivem dentro daquela imagem, mas isso é assunto, enfim, a gente não tá aqui para comentar isso. Caso você tenha interesse em saber esses níveis, essas criaturas que supostamente vivem nos Backrooms, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com um site projetado 100% para falar de Backrooms, tá bom? E é por isso que nos Backrooms o verdadeiro horror tá na ideia claustrofóbica de prisão e de isolamento. Tudo isso foi atestado lá em 2022, quando o jovem Kenny Parsons resolveu criar uma websérie, tá? De vários vídeos curtos para o YouTube baseado nos Backrooms. Eu assisti o primeiro short film e realmente é muito bom, tá? Ele se baseia em um grupo de amigos que está gravando alguma coisa e um moleque vai para trás e acaba caindo em um daqueles no clips. Eu resolvo falar que, né, lá no universo desse short film, a Terra é plana, tá? E o moleque caiu, chegou muito perto da borda, caiu e quando você cai da borda, você cai nas Backrooms. Yeah. Eu vou cair! Uma ameaça foi detectada. Essa adaptação do Kenny Parsons já conta com 78 milhões de views, tá? O primeiro vídeo da websérie, né? O primeiro filme, né? O primeiro short filme dele. E realmente é muito bom, gente. Assim, ele se baseia na ideia claustrofóbica por meio do found footage, né? Que é um gênero, um subgênero ali do terror que eu gosto muito. É um dos meus filmes favoritos, assim, de terror, é REC, né, de 2008, de zumbi, que é todo gravado em found footage, e isso faz você ficar muito mais agoniado com toda a situação, que você praticamente vive aquilo em primeira pessoa. Outros exemplos são A Bruxa de Blair, o Cloverfield, e falando um pouco de comédia, a gente também tem isso lá em... Qual é o nome do filme, caramba? Em Projeto X, não sei como, carambolas, eu esqueci o nome de Projeto X. Filmaço também, assisto. Enfim, ele gravar isso, né, idealizar o projeto em found footage faz com que fique realmente muito mais assustador e que você realmente entre lá naquela experiência. E eu acho muito maneiro a forma como ele explica ele gravar em found footage, né, porque eles estavam gravando um filme dentro do filme, ele acabou caindo e virou filme de Backrooms, enfim. É realmente muito bom e tem uma explicação lógica ali, muito bem pra quem gosta de roteiro, enfim. Muito bom. A prova de que esse short film é bom é porque ele tinha 16 anos na época que ele produziu o short film, lá em 2022. E agora em 2026 está lançando Backrooms, uma versão em longa-metragem para o cinema, desenvolvido pela A24, com nomes como Renato Rainsville e Chico Ejiofor aí no elenco. É dirigido pelo Kenny Parsons. Ele tem 19 anos atualmente e é um diretor, eu imagino que seja muito promissor. Ainda não assisti o filme, teve cabine de imprensa, não assisti o filme. Mas eu tô bem curioso pra saber como que ele vai dirigir o filme. Diferente dos curtas, o filme não vai ser 100% em found footage, ele vai se alternar entre found footage e a maneira convencional aí de gravar terror. A gente volta lá no que eu falei lá sobre a loja de imóveis, porque aqui o personagem do Chico Ejiofor, ele é dono de uma loja de imóveis e ele descobre no fundo da loja que tem uma passagem para outro mundo, para outra realidade, que são os Backrooms. E aí ele conta pra psicóloga dele, a psicóloga dele não entende muito, ele acaba desaparecendo, e aí faz com que a psicóloga dele vá atrás dele. Psicóloga essa, interpretada pela Renata Rainsville, tô muito curioso pra saber, principalmente por ela, porque ela fez Sentimental Valor, eu gosto muito, Pior Pessoa do Mundo, que eu gosto muito também. Então tô bem curioso, principalmente por quem está envolvido nesse projeto, e não só pela premissa.
que também é muito interessante. Enfim, essa foi uma explicação bem sucinta sobre o que são os backrooms, mais para eu também ficar a par sobre o que é isso e para ir pro cinema mais preparado. Eu resolvi gravar um vídeo aqui para vocês ficarem animados assim junto comigo, para vocês assistirem ao filme, tá bom? Vou deixar alguns links aqui embaixo, como eu já comentei, uns links de apoio aí, referências que eu usei para desenvolver o roteiro desse vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo, caso vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque tem muito mais vindo por aí, fechou? Valeu!